paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos nós. Para preparar nosso ambiente, escolhi uma página do livro Vida Feliz, psicografia de João Diante. Caiu na lição 96. Apresenta-te sempre bem, quanto te seja possível, sem o excesso de esmero, parecendo um manequim, ou descuidado, ou se fosse uma pessoa displicente. A roupa é feita para o homem, e não este para viver em função daquela. As modas são caprichos de mercado, para granjear recursos, estimulando a insensatez e a imaturidade das pessoas. O traje asseado, que protege o corpo, embora ultrapassado, é mais importante do que o último figurino em exibição, muitas vezes ridículo. Não te atormentes em face da insignificante justificativa de não estares na moda, que é sempre de passagem. Senhor Jesus, mestre querido e amigo, envolve, Senhor Jesus, a cada um de nós aqui presente, envolve o orador da manhã de hoje, Guilherme Creme, para que os bons espíritos possam inspirá-lo nessa palestra dessa manhã. Que assim seja. Então, hoje conosco temos o nosso querido Guilherme Kremer, que já veio aqui outras vezes, né? Ele é do Abrigo Teresa de Jesus. Amigas e amigos, bom dia, muita paz, muita alegria. Vou pedir a vocês entendimento para que eu possa permanecer sentado, poder com a minha lombar, aquele programa amigo, né? Nós vamos convivendo com ele, já conhecemos. Até me recordo uma história do Chico Xavier. Uma vez ele foi no Arigó e ele sempre teve problema de visão, dores. E o Arigó, o Fritz, o Arigó, chegou e perguntou ao Chico se ele queria que ele curasse o seu problema. Ele falou que não. Isso era um problema kármico dele, porque se ele curasse a vista, ia surgir provavelmente em outro corpo. E ele já estava acostumado com aquele problema, entendeu? Ele já estava, já tinha uma convivência com aquele problema, então deixa ele aí, não precisa curar, não. Uma visão bastante, sempre diferente do nosso Chico Xavier. Então é muita alegria estarmos aqui, estamos numa casa de Jesus, e sempre que aqui estamos, uma casa semelhante a essa, né? Existem muitos pontos na terra que trabalham em nome de Jesus. Sabemos que em alguns locais hoje é muito difícil até você ser cristão. Graças a Deus, no Brasil e outros países não existem esses problemas, mas estimamos que seja aí, evidentemente por indicadores que foram levantados. Existem 350 milhões de cristãos que sofrem uma série de violências, principalmente em 10 países. Então sempre estão com riscos de perseguição, de sequestro, de morte, muitas vezes fazendo-nos lembrar daqueles períodos iniciais do cristianismo, daqueles 300 anos iniciais, quando as preocupações eram muito grandes. Parece que isso terminou na sua grande maioria, mas ainda existem focos de resistência. Claro que a luta desses companheiros é um pouco diferente da nossa, porque a luta está centrada totalmente no nosso mundo íntimo, para que possamos vencer as nossas más tendências. Esses companheiros têm uma preocupação grande pelas violências que eles podem sofrer.
graças a Deus estamos aqui, numa casa de Jesus, e sempre que aqui estamos, nos lembramos daquele convite que Kardec estudou no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, que Jesus nos formulou um convite: vinde a mim, deixando evidentemente ao nosso livre-arbítrio o desejo, a intenção, a ação de buscarmos ao Mestre, e em atendendo esse convite ele fez uma promessa de que ele nos aliviaria. Ele não nos prometeu que nos curaria, mas que nos aliviaria. Ele não queria, por exemplo, retirar as cruzes que todos nós temos que carregar, todas as nossas cruzes, como ele carregou ali. Embora dele tenha sido uma cruz de madeira que levou aí por umas centenas e centenas de metros. As nossas são cruzes espirituais, orgulho, vaidade e egoísmo, que carregamos e nos pesam há um tempo bastante grande. Então ele não irá retirar as nossas cruzes, mas ele vai aliviar aquele sobrepeso que incorporamos a essas cruzes. Todos nós temos as nossas cruzes em tamanho adequado. Ninguém tem um peso superior à sua capacidade. E, evidentemente, estamos carregando essas cruzes e, normalmente, sempre caímos a reclamar da dificuldade, fazer murmurações. Então, isso incorpora uma série de energias extras que você tem que fazer. Carregar a sua cruz, e ainda tem aquelas energias que nos sobrecarregam. Então são as dúvidas, as reclamações que nós temos, enfim, as impaciências com relação a essas cruzes que nós vamos incorporando esses pesos. Então é um sobrepeso, as preocupações. Preocupações, então, é algo que se dissemina muito rapidamente. E o próprio a palavra nos coloca, né? Nossa criatura está se ocupando antes da hora. Pode ser nem que ocorra, mas você sofre por algo que pode nem vir a acontecer. Então é esse sobrepeso que é a promessa do alívio que ele nos faz. Isso ele vai sempre retirar. Quando saímos daqui, sempre saímos mais leves, com certeza, dessas preocupações que acumulamos durante o nosso dia a dia. Até a próxima reunião, temos que tentar lutar para evitar a incorporação desses pesos adicionais. E por fim ele fez também uma proposta de que nós deveríamos aprender com ele, que ele é brando e humilde de coração, e com isso alcançaríamos o descanso. Alívio é uma coisa, descanso é outra. Até quando nas atividades que realizamos, você pode estar levando um grande peso, por exemplo, subindo uma grande cadeira, você está fazendo um esforço grande, você deixa de fazer, ou deixa as compras, né? No chão, você se sente aliviado, mas você não está descansado. O descanso é um segundo momento. E quando analisamos também essa palavra, temos que fazê-lo a partir do entendimento da época de Jesus. O que era o descanso? Não é como nós entendemos, ficar em casa, na televisão. Não é isso. Saindo de férias, isso não é o descanso referenciado por Jesus. Isso é uma palavra que remonta ao Velho Testamento, das promessas que eram levadas ao povo israelita de que eles alcançariam o descanso, a libertação. Porque o que nos atormenta, que nos cansa, são as nossas próprias imperfeições. E aí, se eu aprender uma exaltação de Jesus ao estudo, né, e
aprendei comigo que sou grandes e humilde. Devemos aprender com ele a brandura, que é sempre mais fácil, porque nós estamos falando de equilíbrio emocional. E depois vem a virtude mais complexa de ser desenvolvida, que é a humildade. A humildade é uma virtude muito complexa, muito difícil. Mas é muito difícil. Eu conheci uma senhora, porque no passado, não sei se ainda hoje existe, o movimento espírita se reunia muito mais peso ali na região da Tijuca, Isabel, Meia. Era mais fácil até você ter um centro, mais difícil você, por exemplo, ter um centro em Copacabana. Os custos são elevados, você não tem o número de casas lá na Tijuca, naquela região. No Meia você tem casa, em Isabel, casa, que dá uma estruturação melhor, não é? O exemplo é aqui, né? Nós estamos nessa. Atende, mas é o que é possível, né? É o que é possível, foi feito e atende, graças a Deus. Não, também não é o físico que influencia no espiritual. O espiritual continua sendo o mesmo. E lá existia e ainda existe um centro espírita em Pirajara. Pirajara foi no Índio. E a dona Nancy, ela participava daquelas semanas e ficava sempre com aquela questão, né? Porque os outros centros, os mentores, eram grandes referências para a humanidade, Francisco de Assis, Leão Denis, Allan Kardec, Francisco, e eles chamavam de representantes para o centro. Agora o representante do centro tal. Aí o dela era centro espírita em Pirajara, o índio. E um dia ela não se conteve, teve a oportunidade de se encontrar com o Chico Xavier e fez esse comentário. E o Chico falou: minha filha, é o índio. Na sua última encarnação ele foi um índio, mas ele foi aquele filósofo chamado Porfírio, que viveu aí no século IV, século IV. Ele reviveu as ideias de Platão. Então ele tinha uma intelectualidade muito forte. E ele não conseguia entesourar dentro de si a humildade. Não conseguia entesourar dentro de si a humildade. E aí ele pediu ao Senhor que lhe concedesse 400 anos. Para quem é imortal, isso não é nada, né, gente? Mas, Senhor, me arruma aí 400 anos. Estamos falando de 400 anos de experiências para eu que alcance essa humildade. E aí ele reencarna como um índio, para tentar buscar essa humildade que ele, com aquele intelecto diferenciado, né? Totalmente diferenciado, não conseguia. Aí pediu, e aí o Chico, os 400 anos já estão se encerrando, ele vai voltar às suas experiências no campo do pensamento e contribuir para o desenvolvimento da humanidade. Então, é sempre uma oportunidade grande. O grande problema, só para fecharmos aqui essa breve introdução, é que esse convite ele tem dois momentos, né? O alívio e o descanso. Muitas pessoas, eu não sei se vocês têm essa experiência aqui, mas nas casas que eu tenho a oportunidade de frequentar, a criatura alcança o alívio, isso foi uma promessa. Vinde a mim e eu vos aliviarei, é promessa. Aí a pessoa sente o alívio, aí não volta mais. E ela não alcança o descanso. Só que depois, né, vem os problemas que ela não foi aliviada, né? E aí ela começa a recorporar para si mais e mais aborrecimento, mais reclamação, murmuração, mais preocupação. Daqui a pouco volta.
é interessante, você tem um alívio e não quer saber muito do tal do aprender. Aprender é isso que nós estamos fazendo aqui, estudando o Evangelho, para que possamos alcançar o descanso, quer dizer, diminuir as nossas imperfeições, as nossas deficiências, todos nós as temos, somos espíritos aqui em evolução, ainda nos encontramos num planeta de provas e expiações, a caminho de um momento de regeneração, mas esse é o caminho, e vamos então prosseguir. Nós temos hoje um estudo muito inovador para a época, e ainda o é, o Livro dos Espíritos é inovador em todos os aspectos. Trazido em 1857, no sábado de primavera, lá na livraria Dandu, em Paris, no Palais Royal, lá na Galeria de Orleans. Kardec lançou esse livro totalmente avançado, totalmente. Ainda hoje muitos não conseguem perceber, e a humanidade não consegue perceber, o entendimento que foi aberto para nós, como se fosse um portal de conhecimentos, e são esses conhecimentos que nos dão forças. Esse portal de conhecimento que nos dá forças para que nós possamos enfrentar as situações da vida, eu começo a entender. E Kardec, então, faz uma abordagem sobre os 3 reinos da natureza, aqui no Livro dos Espíritos. Mas eu queria colocar para vocês, apenas para motivação desse texto, que vai nos falar justamente do relacionamento ou das ligações entre o homem e os animais. Nunca esteve essas relações mais discutidas, faladas. Então você observa os comportamentos mais simétricos, né? Quando uns procuram ajudar de todas as maneiras animais, tem outros que fazem justamente o contrário. Há 2 dias eu acho que eu vi colocaram num saco um animal todo amarrado, jogaram num balão. Quer dizer, tem uns comportamentos ainda mais aviltantes de respeito que nós devemos ter, não só pelos cãezinhos, né? Hoje cãezinho é uma coisa bonita de falar. A época de Jesus não, quando se chamava alguém de cão, aí era coisa. Aí, tem até uma passagem de Jesus lá perto de Sidon em Tiro, que ele teve uma mulher Sidon Felice, ele fez menção aos cãezinhos, né? Mas hoje temos todos os cuidados, né? Pelos cães. Naquela época não, mas hoje temos todos os cuidados e devemos ter esse cuidado, mas também devemos ter o respeito, né, por aqueles animais que sacrificam suas vidas para o nosso próprio sustento. Quantos e quantos, às vezes até mais, um pote mais significativo que o próprio cão, mas nós mesmos ainda nos utilizamos para o nosso sustento aqui. Então, que possamos ter respeito, né? Como os caçadores fazem isso, aqueles caçadores mais ligados às questões da natureza, né? Quando ele abate um animal não por prazer, por diversão, porque a humanidade ainda tem isso. Você abate animais por diversão. Por diversão. Animais maravilhosos, como elefantes, enfim. Você abate por diversão. Mas aqueles caçadores que fazem pelo seu sustento, quando eles os fazem, eles se aproximam do animal morto e tocam no seu coração, agradecendo o sacrifício desse animal para o sustento da nossa
própria vida aqui na matéria. Evidentemente, mais à frente, teremos que fazer uma reavaliação um pouco maior sobre esse tipo de alimentação, que ainda é natural na nossa faixa de evolução. E aí eu peguei uma passagem do Evangelho. Do Evangelho. E não é uma passagem com Jesus, é uma passagem com João Batista. João Batista, bem sabemos, foi o precursor de Jesus, prometido em todo o Velho Testamento. O Velho Testamento tem como base a promessa do Messias, que iria chegar em algum momento, e a vinda daquele que iria lhe desbravar os caminhos, iria fazer aquele primeiro trabalho de limpeza. E quem seria esse Espírito? Seria o Espírito de um profeta que viveu 800 anos antes, chamado Jesus, chamado Elias. Um dos grandes profetas israelitas. Então, todo o Velho Testamento afirmava isso. Tanto que, se nós abrirmos o Velho Testamento, no livro de Malaquias, que é o último livro, os seus reis, né, dois reinos, o reino do sul, o reino do norte, esses profetas jamais estavam ligados, porque eles tinham que ser o fiscal. E normalmente criticavam os reis. Claro que nunca foi de boa política você criticar um rei, porque ele tem que criticar o título disso, senão ele ia acabar morto. Foi o caso de Elias, por exemplo. Elias criticou o rei da época, que era Acabe, e teve que fugir, porque senão ele seria morto. E ele reencarna então na personalidade de João Batista, filho daquele casal. O seu pai era um sacerdote, Zacarias, a sua mãe Isabel, parente, prima de Maria de Nazaré, e ele teve a responsabilidade de ser esse desbravador. E em determinado momento ele iniciou a sua atividade, e como ele era um espírito muito veraz, não era qualquer espírito que estava ali, era o espírito de Elias. Então, ele atraiu muito as multidões, porque eles estavam esperando, o povo israelita estava esperando justamente chegar do Messias, que não chegava. E eles estavam desacostumados a ter a voz de um grande profeta, porque João Batista veio depois de 400 anos de Malaquias. Então, a diferença entre o Novo e o Velho Testamento são 400 anos. E ele começou então a pregar, e teve um êxito muito grande. Muitos estavam ligados a ele. Ele adotava até um ritual de batismo, que era comum na época, que na verdade era quase um comprometimento, porque João Batista entendia que para você aceitar o Messias que viria, e ele afirmava: eu não tenho nem condições de desatar a sandália dele. Veja a humildade dele. Eu não tenho condições de aceitar, de desatar essas sandálias. E ele entendia que para que você pudesse aceitar a mensagem de Jesus, aquele povo teria que mudar o seu modelo mental. O modelo mental da época era uma religiosidade exterior. E Jesus estaria trazendo uma condição diferente de religiosidade. A religiosidade interior, em que Deus está dentro de nós, não será aqui dentro da terra, onde os israelitas estavam esperando Jerusalém, e aquele povo se tornasse um líder da humanidade. E por essa razão atraiu muitos discípulos, e ainda hoje existem discípulos de João Batista. Em regiões como o Iraque, no Irã, você tem seitas cristãs que entendem que João Batista era superior
até porque, na visão dele, João Batista batizou Jesus. Então isso cria, né, parece uma ascendência, né? Eles não entendem a humildade de Jesus, então eles entendem como ascendência, mas mostra assim a força desse profeta, que era bem rigorista. A exemplo de Elias, que criticou o rei Acabe, João Batista também criticou o Herodes o Grande. Herodes o Grande não, Herodes antes, filho de Herodes o Grande, criticou. Ele era um rigorista, porque ele estava com a razão, estava. O Herodes antes estava vivendo com a filha, aliás, com a esposa do seu irmão. Mas ele tinha aquela condição de um verdadeiro profeta israelita, né? De ser aquele fiscal um pouco rigorista, talvez tenha até passado ali, ele sim, Jesus eu acredito que não, mas ele sim, talvez tenha absorvido um pouco dos essênios que eram um pouco rigoristas. Jesus nunca foi um rigorista, nunca foi, mas ele duro. Por essa razão, acabou 9 meses preso lá na fortaleza de Maqueronte. E ele, quando começou a realizar a sua atividade, os sacerdotes de Jerusalém, lá no Sinédrio, ficaram com esse camarada que está arrebatando todo mundo. E eles enviaram uma série de delegações para ir questionar João Batista. E numa dessas, que nós encontramos isso em Mateus capítulo 3, estou falando no Evangelho, sempre procuro pautar sempre aquilo que está no Evangelho. Quando não é, às vezes, uma informação espiritual, eu menciono a fonte. Mas isso tudo que nós estamos falando está no Evangelho. Lá em Mateus capítulo 3, vocês vão ver que essa delegação chegou e João Batista, olha, tem frutos do seu arrependimento. Qual é o fruto do arrependimento? Da sua espiritualização. Nós só vamos nos espiritualizar se nós nos arrependermos. E ele falou algo impressionante. E ele estava falando do poder de Deus. Ele falou, olha, Deus tem o poder de transformar essas pedras em filhos de Abraão. Como você consegue entender essa afirmativa de João? Claro que muitas afirmativas que nós encontramos no Evangelho, e isso vamos entendendo até porque Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, elas estão baseadas em como foram apresentadas de forma simbólica, metafórica. Imagina o entendimento da criatura naquela época. Não dava para trazer tudo. Aliás, os espíritos responderam isso para Kardec, porque se vocês entrarem lá na parte terceira, quando Allan Kardec começa a falar das leis naturais, leis divinas, os espíritos, não, quem trouxe as leis verdadeiras, leis divinas foi Jesus. Só que Kardec nem também perguntou, tudo bem, então se Jesus veio, o pessoal escreveu, não foi nem ele, escreveram os evangelhos, o que nós estamos fazendo aqui? Não é? É uma pergunta mais lógica. Se Jesus trouxe as verdadeiras leis divinas, o que nós estamos conversando aqui? E aí, isso de verdade, olha, realmente, ele trouxe a dimensão adequada. E mesmo assim, a maioria não entendeu a dimensão adequada para ela. E aquilo deve ter ficado na cabeça do Kardec, tanto que depois, em 1863, escreveria o Livro dos Espíritos. Ele até se afastou de todo mundo, foi para San Andrés para preparar e elaborar esse livro importante, que seria o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele se afastou de todo mundo, deixou até a esposa lá em Paris, só ela sabia o que ele estava fazendo, provavelmente, nem o seu editor sabia. Eles só souberam uma vez que
ele enviou uma carta para a Sociedade de Paris, isso nós encontramos no livro Obras Póstumas, em que ele pediu aos seus companheiros para que perguntassem aos espíritos qual era a importância do livro que ele estava escrevendo. Aí os amigos até, ele está lá, está escrevendo um livro, ninguém sabia, né? E aí a resposta dos espíritos foi bastante fina, seria muito importante a nível individual para a espiritualização das criaturas, mas também para as sociedades, para os relacionamentos. Então, por essa razão, nós vamos ver aí como é que Kardec distribuiu o livro dos espíritos. Mas eu vou contar para vocês como entender essa afirmativa de João. É muito enigmática. Evidentemente que com a publicação do livro dos Espíritos, nós começamos a ter uma ideia daquilo que João mencionou para aqueles sacerdotes, colocando que existe um trabalho de, ao longo do tempo, do princípio inteligente. O princípio inteligente é aquilo que é emanado de Deus, aquela centelha divina. Deus é como se fosse um grande sol. Vamos simbolizar Deus da melhor maneira que nós podemos simbolizar, como se fosse o sol. Isso um grande faraó o fez, que foi Amenófis IV, ou Akenaton. Ele, o Egito, que era politeísta, tinha 80 mil sacerdotes, e em determinado momento chega um faraó e estabelece, não, vai ter um só. Veja a ideia aí do Deus único, né? Ele teve uma reação, durou pouco tempo, deixou 80 mil sacerdotes empregados, poucos conhecem ele, mas todo mundo conhece a sua esposa, Nefertiti, né? É muito mais famosa do que Akenaton. O nosso Divaldo, uma vez, nós estávamos em uma palestra dele, lá no Alfabeto de Cristo, e ele colocou que um mártir cristão do século III foi São Maurício. São Maurício, ele foi um comandante de uma legião tebana, romana, e foi chamado para ir à Suíça para ajudar um imperador que estava em luta contra os povos daquela região. A essa época, estamos falando do ano 286, as perseguições aos cristãos estavam muito estruturadas, eram as mais violentas, que até então era muito pontual, um perseguia aqui, o outro perseguia ali, mas a partir do ano 280 foi muito estruturante, foi realmente feroz, bem feroz as perseguições. E é o período que surgiram aqueles, a maioria dos imperadores desse século eram soldados, estavam sempre em luta. Nenhum imperador romano nessa época morreu de causa natural, todo mundo assassinado, todo mundo querendo poder. Então, para amenizar, quem podia amenizar a vida desses cristãos? Aqueles militares, aqueles soldados romanos cristãos. Então, eles são contemporâneos. É a época de São Sebastião, que morreu nas flechas. É a época de um outro, que é muito. Tivemos até um feriado por causa dele, São Jorge, né? Morreu no ano 313. E de São Maurício. Acho que até o sacrifício de São Maurício foi mais. Agora, com relação a São Jorge, esqueça essa questão do dragão, tá, gente? Porque isso aí veio do século XI, é uma lenda, mas ele teria vivido realmente no ano 303, quando as perseguições foram muito cruéis. Essas perseguições iriam acabar com Constantino. Em 312 ele assumiu o poder, em 313 ele trouxe a liberdade religiosa no resto de Milão. E Maurício, ele se tornou cristão. Não cristão. Dizia até,
uma informação espiritual. Quem convenceu Maurício a se tornar cristão foi um espírito que conviveu conosco, e foi a maior intelectualidade que passou por aqui, na doutrina do céu. Isso até o nosso Alvo comentou, foi o professor Pastorino. Então foi lá. E naquela época, os romanos tinham que testemunhar a sua adoração ao imperador. Tinham que testemunhar a adoração ao imperador. Só que ele era cristão e ele se recusou. Então ele foi obrigado a fazê-lo. Não fez. Aí foi ameaçado de morte. A diferença dele é que ele poderia lutar. Todos os outros que foram sacrificados, ninguém tinha chance nenhuma. Ou eram senhoras, jovens, anciãos, ou era uma pessoa como foi São Jorge, ou era uma pessoa como foi São Sebastião. Mas Maurício tinha uma legião. Pelo livro dos Espíritos, não querem me matar, eu vou tentar me defender. Ele colocou a sua espada e ele falou: eu vou lutar contra isso. Essa é a minha função, o meu dever. Mas eu não vou render adoração ao imperador. Aí colocou suas armas no sol, toda a sua legião foi dizimada. Toda a legião. É um sacrifício, para mim, o mais diferente que tem. Então, desculpe, eu dei uma desvirtuada aqui dentro aqui no caminho. Mas o livro dos Espíritos nos trouxe a visão desse princípio inteligente. Eu estava falando do Sol. Né? O Sol é a melhor representação. Em que ele, complementando, né? Esse Maurício seria a reencarnação de Akhenaton. Como ele testemunhou como Maurício, na hora que ele estava sendo sacrificado, Divaldo comenta que ele voltou ao passado e se viu como Akhenaton, que também testemunhou com a sua vida o Deus vivo. E a figura do Sol é a melhor entendimento que nós podemos ter de Deus. Né? E nós teríamos um raiozinho de sol desse, um princípio inteligente que sai do sol e se dirige aqui da Terra. Então esse raiozinho de sol que chega aqui até nós, gente, viajou a milhões e milhões de quilômetros para nos aquecer e dar a vida. Nós recebemos o sol, nem damos bola para não. E ele está ligado lá ao sol. Então, como nós estamos ligados a Deus. Só que o princípio inteligente, ou o Cristo interno, como fala Joana, ou qualquer nome que nós queiramos dar a esse raio do sol, ele se afasta de Deus não como a luz no espaço do tempo. Nós nos afastamos vibracionalmente. Ao momento da criação, e aí qual é a função? É você retornar para Deus. E esse princípio inteligente, segundo a visão que a doutrina espírita nos traz, claro que são assuntos que a doutrina nos trouxe apenas uma visão para que nós possamos entender isso, mas os detalhes, os conhecimentos mais específicos nós não temos. Esse princípio inteligente, ele tem que voltar. Então ele vai trabalhando, né? Ele vai trabalhando aqui na Terra através dos reinos: reino mineral, vegetal, animal, e em cada um desses reinos ele vai incorporando, né? No reino vegetal você vai desenvolvendo a sensibilidade. Você vai desenvolvendo um corpo
tem vitalidade, quer dizer, como se fosse um duplo etéreo, né? No reino vegetal, você desenvolve esse corpo que nós chamamos, né, de como duplo etéreo, que tem vitalidade e sensibilidade. Nós sabemos que as plantas têm sensibilidade. Se vocês botarem, experiências têm inúmeras aí, né? Você botar uma planta, botar num rock pauleira desse, ela não. Se você botar numa música inspiradora, e nós sabemos o efeito da música nas nossas vidas. Isso aí é. Claro que nesse trabalho de milênios que nós não temos ideia, Emmanuel nos ajuda, mas mesmo assim é algo muito complexo ainda para nós, para a nossa condição intelectual. A doutrina espírita é a maior dimensão da verdade que o nosso intelecto pode aguentar. Nosso intelecto aguenta isso. Evidentemente, num planeta de regeneração, nós vamos ter outras informações, o nosso corpo será mais adaptado para que possamos ter uma sensibilidade maior. Então, no reino vegetal, ele vai para o reino animal, continuando com as sensações, né? Com aquela vitalidade, mas aí ele começa a ter as emoções, e com as emoções começa a ter também os princípios de inteligência. Só que, independente da nome, claro que entre esses pulos, que nós sabemos que na natureza não há pulo, existem seres que estão entre um reino e outro, como são chamados como elementais, como se fossem umas transições, né? Porque tudo está encadeado como nos ensina a doutrina espírita. E nós sabemos que tem alguns animais que eles têm emoções, choram, né? Eles têm essas emoções, têm as sensações que as plantas têm, mas eles incorporaram as emoções e começam a ter, evidentemente, os rudimentos para dar inteligência. Tanto que os animais têm 98%. Essas informações não existiam na época de Kardec, mas hoje tem. Você pegar um chimpanzé, ele tem 98% do nosso sistema genético. Sabe qual é a diferença de nós para o chimpanzé? 2%. 2%. E, evidentemente, quando nós estamos falando isso, da manifestação desse princípio inteligente, desse reino, evidentemente, nós estamos falando que também existe o quê? Um tipo de alma que vai se desenvolvendo vegetal, com as sensações, com a vitalidade, depois vai para os animais. Claro que do animal para o homem tem que ter alguma, como colocamos, não existem saltos, existe uma transição. Aí ficamos pensando naqueles hominídeos, né, que não eram nem homens, né, cérebros muito pequenos, né? Existem vários achados, descobertas arqueológicas, onde você identifica essas criaturas. E quando você tem o desenvolvimento da inteligência, com esse desenvolvimento você se verticaliza, né? Com a inteligência que nos diferencia dos animais, é que você começa a ter os implementos para saber o que é certo e o que é errado. E aí você chega no paraíso. O paraíso de Adão é esse: olha, você agora é livre. Você tem o que? O livre-arbítrio, porque você tem inteligência para saber o que é certo e o que é errado. Os animais não têm livre-arbítrio, porque eles não sabem o que é. Não tem. Então, até o processo evolutivo dos animais é determinístico. Eles não têm culpa. Mas nós, quando você consegue
se manifestar como um espírito criado puro e simples e ignorante, você tem esses implementos para saber o que é o certo e o que é errado. E aí você ganha o livre-arbítrio, você fica feliz da vida. Eu tenho o livre-arbítrio. Aí você sai de novo feliz. Nem aqui. Quando você tem o livre-arbítrio, você fica sob a lei de causa e efeito. Isso não tem nada, os animais não tem isso. E aí nós vamos entendendo, por essa visão que a doutrina nos traz, aquelas palavras trazidas. Você fica imaginando uma pessoa trazendo isso há 2000 anos, aquele grande profeta, olha, dessas pedras, Deus pode gerar filhos de Abraão. E Kardec fez uma série aqui de perguntas, né, onde nós já abordamos algumas delas, de que se os animais têm algum tipo de alma, certamente, é o trabalho do princípio inteligente. Certamente. Eu pergunto se os animais têm uma linguagem. Tem linguagem, claro. Você sabe como se comunicam os elefantes? Já aprendi há muito tempo. Pelas orelhas. Já viu os orelhões dos elefantes? Né? Tem que ter um sentido. Né? Então, cara, eu fico assim, muito impressionado com essas informações que a doutrina traz. Que a época desse Kardec nos livros de Espírito, de 1857, 1859, Charles Darwin trouxe a origem das espécies, foi a maior confusão, a maior brigalhada. Sofreu muito, gente, o Charles Darwin. Teve parente dele que se matou. Ele mesmo ficou muito atormentado e doente, porque ele trouxe aquelas bases, né, do desenvolvimento evolucionismo das espécies. Nós também concordamos, mas o entendimento religioso nos falava do criacionismo, como se Deus viesse com uma varinha de condão, e aí a luta, né, entre os criacionistas e os evolucionistas. A doutrina concorda em grande parte com Charles Darwin e também com os criacionistas, porque você tem que considerar sempre o trabalho do espírito do princípio inteligente, do desenvolvimento, do seu retorno. Ele vai se utilizando, né, desses reinos para poder voltar a Deus. Então nós poderíamos falar, por exemplo, no reino mineral, que talvez seja uma passagem apenas para você entender o aglutinamento de forças, né, para essa individuação. Nós vamos entendendo, podemos falar para o mineral, o reino vegetal está dentro de ti. Uma plantinha, nós podemos falar, o reino animal está dentro de ti. Mas nós estamos no reino nominal, porque já nós somos espíritos, né? Já temos os implementos para as nossas decisões, somos cobrados, temos livre-arbítrio, mas somos cobrados. Mas Jesus veio e nos informou: olha, o reino de Deus está dentro de vós, para que nós também possamos chegar ao reino angelical. Não é? Esse é o nosso objetivo. Qual é a distância, né, que nos separa de um animal? Talvez seja a distância que nos separe de um espírito como Jesus. Mas ele falou: vocês vão fazer a mesma coisa. Aliás, falou mais: vocês vão fazer mais do que eu. Então Kardec, de uma forma, imaginem a confusão do Charles Darwin naquela época, e trazendo assim, informações que nos fazem entender esses elos que se encadeiam, né, em busca da evolução, mas tudo com o filo de voltar a Deus. Aquele raiozinho de sol vai ter que voltar para Deus, porque se nós saímos de Deus, temos que voltar a Ele.
Então existem várias perguntas sobre se os animais têm linguagem. Isso parece hoje, como eu falei, em tempos que os animais têm até psicólogo, né? Psiquiatra. Não é? Eu me surpreendi que tem até plano de saúde. Eu acho que é animal aqui entre nós, né? Eu acho que tem uma vida melhor do que o muçulmano, né? Porque tem plano de saúde, tem tudo. Às vezes essas perguntas parecem assim, que a ciência avançou, mostrando que existe comunicação entre eles, mas na época de Kardec foram afirmações muito esclarecedoras. Por exemplo, os animais têm livre-arbítrio? Não, os seus atos, certamente não. E vieram várias outras perguntas sobre isso, mas entendendo que eles também têm como Kardec fala, uma espécie de alma, que um dia vai se transformar no espírito. Santo Agostinho, ele falava que tudo tinha alma, porque ele se baseava muito na afirmação de Paulo, né, que nós somos espírito, alma e corpo. Então, para ele, veja como é que ele tinha já essa noção. Ele colocava que o animal tem corpo e alma, só que o homem tem corpo, alma e espírito, como se fosse uma alma mais desenvolvida, né? Evidentemente a partir do intelecto, enfim, que nós temos e somos cobrados por isso. Então eram essas as reflexões, eram muitas perguntas, né? Então procurei aqui centralizar em cima das mais importantes. Eu tenho me perdido aqui um pouco, para a gente já ouvimos comentar. Então, muita paz.